cadeira, parece que tinha prego na cadeira, e eu cheguei e falei assim, meu irmão, você está com algum problema? Ele disse assim, não, mas sabe o que é? Eu falei assim, não sei, mas se soube falar. Hoje é o último capítulo da novela, era sexta-feira. E eu fico aqui, por isso que eu peguei o trabalho mais cedo, para mim chegar em casa e ver a novela. E eu vou chegar em casa, aí uma senhorinha, tem sempre gente boa, falou assim, amanhã repete, eu acho que é isso, seu livro. O homem já criou um caso dentro da sala. Ele falou, e tu acha que eu vou dar o prazer à minha mulher de contar o final para mim? Eu falei, não, o senhor vai. Por favor, o senhor vai assistir. Vocês já imaginaram aquele homem nessa sessão de passe? Ele ia estar dando passe lá e falando, será que fulano matou ciclano? Será que ciclano roubou? Imagina como esse ia sair carregado. Ainda bem que ele me disse, né, que ele estava realmente com a novela. E depois diz que é só a mulher que gosta. Tem gente que até briga por causa da novela. Então, o que eu estou querendo dizer, quase todo mundo aqui trabalha, quando você for, se tiver alguma coisa em casa, você diz assim, eu estou indo trabalhar. E essa pessoa que não está bem, eu entrego na mão de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu estou indo para o trabalho. Mas esse meu pessoa que está um pouco perturbada, eu entrego para Deus. E na minha volta, sempre na volta, a pessoa vai encontrar o outro melhor. Porque é assim que Jesus curava. Jesus, quando a pessoa pedia cura para ele media no teor energético, no perispírito da pessoa. E ele fazia uma troca. Ele tirava imediatamente aqueles graus de fluidos que estavam impuros e colocava o puro. Para nós, realmente, é muito difícil. Mas para Jesus, que possuía todo aquele magnetismo, nossa, é maravilhoso. Então, tudo isso que às vezes você não conhece, você também pode fazer. Não tem passe mais bem dado do que a mãe quando passa a mão pela cabeça da criança. É amor puro. Puro. Se pudessem ver a luminosidade e as coisas que saem dela quando joga na criança, é fenomenal. E é uma coisa assim que não tem como explicar como nós não usamos o que temos, como nós ainda sofremos pela nossa pequenez, porque somos pequenos mesmo. A gente fala, 5 segundos depois tu muda tudo. Você ama o teu filho, morre de amor por ele, e de repente ele chora além da... Mas quando você não ama, como é que você quer esganar? E de repente fica doente, ela fica apavorada, ou ele diz assim, se precisar de um pedaço meu, tira, porque eu quero que ele fique bom. Nós somos contraditórios. Será que um dia nós vamos ter uma linha mais ou menos? Não precisa ser certa. Não. Vamos ser mais ou menos, pelo menos coerente. Eu atendi uma senhora que ela falou assim, o meu marido só me dá patada. Eu falei, mas não foi sempre assim. É claro, no namoro é 1000 maravilhas. Vocês já viram? No namoro o bicho se barbeia. É só para pegar. Depois que casou, pronto, muda tudo. Muda tudo, já não fala mais de amor, fala mais nada. No namoro, nossa, bota as calças, engraxa até o sapato. E vai. Depois que casou, né, vai jogar aquela pelada de domingo de tarde, deita no sofá suado, ainda dá um ronco. Está lá, aquela coisa. Mas o que a gente tem que fazer? É seguir uma regularidade, porque a mulher tem uma criança dentro dela que não morre nunca. Usa. E quando a coisa cai para esse lado, o que eu falo para as meninas? Olha, quando ele estiver vendo o jogo de futebol que ele gosta, for lá Corinthians, sei lá quem, senta no sofá do lado dele, porque a mulher nunca vem. Essa porcaria vai acabar que hora? Não adianta, senta do lado. Aí, de repente, deixa a cabeça cair no colo dele. O homem fica pálido. Ele vai falar, gente, aconteceu alguma coisa. Ou a sogra vem passar uns dias,
ou o cunhado quer dinheiro emprestado, ou ela quer o cartão de crédito. E ele sai de si, experimente. Aquele que está sem marido aqui, aquela, por favor. Ele vai dizer, está acontecendo alguma coisa? Não. E ele continua a ver o jogo, mas sem graça. Mas está acontecendo alguma coisa? Não, você nunca mais me fez um carinho, eu estou fazendo para ver se eu recebo. Pronto, é fácil. Aquele que estão com o marido aqui já não faça essa, usa a técnica. Mas é isso, meu Deus do céu. Porque senão não vinga duas pessoas juntos. Então você que é médium, ou que tem mediunidade, por que não usar? Porque o compromisso é do espírita. Nós não podemos querer mudar a cabeça dos outros, muda a tua. Porque as pessoas quando entram na doutrina espírita é assim, ele quer mudar todo mundo. E você, será que mudou? Muda primeiro você. Porque você mudando, as pessoas vão dizer, puxa, o que foi? Ah, ele está indo lá no negócio de espiritismo e ficou assim. A pessoa vai ficar encucada, vem ver o que é. Porque parte o pontapé inicial, parte dos espíritas. Porque as pessoas assim que entram na doutrina espírita é terrível. Porque a primeira coisa que ele faz, bom, agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é da cabeça dele. Eu tive uma menina que entrou na nossa doutrina lá, e eu encontrei com ela, ela estava branca que nem um papel. Falei, mas o que está acontecendo com você? Ah, depois que eu entrei aqui na doutrina espírita, parei de comer carne, não como mais não sei o quê, não como nada vivo. Eu falei, minha Nossa Senhora. Ele falou, mas tu está doente, você precisa ir no médico. Por quê? A proteína da carne para aquela pessoa, ela não pegava em outro lugar. Tinha que ser na carne, queira ou não. Mas eu falei, mas aonde que tu ouviu isso? Porque na doutrina espírita ninguém disse não faça. O que a gente fala aqui, a gente diz assim, não deve. Mas é problema seu. Quando o Chico parou de comer carne, porque ele soube que faziam com os animais, ele parou de comer carne e começou a ficar doente. Aí Bezerra de Menezes chegou perto dele e falou, Chico, volte a comer carne. Porque a proteína que você precisa está na carne. Porque a gente quer ser santo. Tem vocação para ser santo. E ele então voltou a comer carne. Então sempre num outro dia, nós tínhamos um amigo meu que foi pegar ele para levar para o centro. A primeira coisa que eles fizeram era não comeram carne durante o dia inteiro. Quando chegou lá, o Chico estava comendo um bife. Aí o Chico olhou para eles, sentiu, falou assim, a minha constituição ainda precisa da carne. Não é para exagerar, mas é mais ou menos isso. Depois que você entra na doutrina espírita, os espíritas novos, ele cria a fantasia da cabeça dele. Agora eu não posso ir na igreja católica, eu não posso ir. Quem disse que não pode? Jesus andava com todo mundo. Andava com os vagabundos, com mulher de má vida, e não deixou de ser Jesus. Se você pegar uma pérola e jogar a pérola no lodaçal, ela vai continuar sendo pérola, mesmo suja, mas se lavar ela continua sendo pérola. Para a gente realmente, tu tem que ir em todos os lugares sem deixar de ser. Eu fui fazer palestra na maçonaria. A primeira coisa que eu perguntei, eu posso dizer lá na frente que eu sou espírita? O homem parou um pouquinho e falou, pode. A primeira coisa que eu fiz, gente, eu estou falando aqui, mas sou espírita. E é assim que às vezes a gente tem que falar. Então, olha, foi mais ou menos o que eu tinha aqui para passar, mas o que fica é o termo mediunidade, médium, que eu acho que vocês deveriam pesquisar. E dar uma olhadinha para a gente realmente começar a ajudar mais as pessoas, tá bom? Então um abraço para vocês, foi muito bom estar aqui com todos, né, nessa festa, e foi muito bom, obrigado aí para quem me fez o convite, e até a próxima. Vamos então agradecer imensamente aí, Valdir Vieira, que me fazia essas palavras muito importantes a respeito do tema central do nosso encontro aqui de hoje. Muito bem, olha, já a hora passa rápido.
né, gente? Olha, 1 hora. a vida também. Nós vamos agora abrir para mais 2 ou 3 perguntas a respeito da palestra realizada aqui. Gostaríamos que as pessoas que fizessem a pergunta agora fossem diferentes daquelas que fizeram a primeira parte, para dar oportunidade de outras pessoas poderem participar, né? Então vamos lá, quem se habilita a ser o primeiro a fazer a pergunta? Deixa que eu fecho. Tem uma. Tá bom? Eu gostaria de perguntar o seguinte: como a gente descobre o tipo de mediunidade que a gente tem? Olha, o tipo de mediunidade que quase todos têm, você tem, quando você passa por um processo de desenvolvimento mediúnico, ela aflora. Caso não, você mesmo em casa, você vai sentindo aquilo que você deve desenvolver. É uma coisa meio complicada, mas é bom que se passasse num colégio mediúnico, porque lá treina-se todas as mediunidades. Naquela que você tem aptidão, aquela que você deve trabalhar, tá bom? Muito obrigada. Vamos dar uma outra. Eu gostaria de saber, quanto ao fenômeno do animismo, se existe algum tipo de consequência negativa se a pessoa não trata isso, além das leituras que ela deve fazer, se ela precisa entrar em contato com o centro espírita, falar sobre isso, se é realmente necessário. Super necessário. Até porque, quando a pessoa tem um animismo muito apurado, ele vai pôr culpa em tudo que tiver ao redor. Ele vai falar do espírito, ele vai falar de tudo. Ele pode entrar numa depressão profunda e ele tem que realmente procurar uma ajuda, até psiquiatra. Ele tem que procurar. Quando a pessoa já é médium ou espírita, que trabalha numa casa, tudo bem, mas quando não é, ele tem que fazer um tratamento, porque isso pega muito forte na gente, bom? Vamos lá, a próxima pergunta, estou vendo aqui. A moça acabou de dizer, com relação ao animismo, que ela deveria procurar ajuda. Mas o animismo é ela que sabe, com os dirigentes que vão saber que ela está tendo animismo. Dentro do centro espírita, eles vão detectar, mas nunca vai falar para ela. Porque se caso fala para ela, o tratamento não vai ter valor. Vai ter que manifestar aquilo que ela sente que é anímico, e manifestando o anímico, trata ela como se fosse um externo e ela fica boa. Caso contrário, fica difícil. Porque ela já não acredita que é dela, porque é fato desconhecido da vida dela. Entendeu? Muito bem, então dá para fazer mais uma pergunta. Quem gostaria de fazer a pergunta agora? Estou vendo. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Assim, a primeira vez que eu ouvi um espírita, eu vou até vergonha. Não, fica sem vergonha. Quando eu era criança, não sei, eu comecei a ver alguns negócios. Eu queria entender um pouco isso daí. Eu episódio uma determinada noite tinha um cachorro no meu quarto. E há uns 4 anos atrás eu comecei a ver luzes, mas não de uma forma assim abstrata, de uma forma real. Sei. E agora quando eu fecho os olhos, eu vejo imagens, escuto vozes muito nítidas. Sem contar que o vocabulário eu não conheço, é linguagem perfeita em português. O que é isso? Olha, eu acho que você não é espírita. Você ainda não é espírita. Então, eu acho que você deve procurar uma casa espírita e chegar lá contar isso para eles, né, que tem várias coisas que pode estar acontecendo contigo. Um tratamento espiritual pode te livrar de tudo isso aí. Mas eu acho que você deve ir lá,
até para mim não complicar a tua vida e não falar coisa que a gente não pode dar continuidade, isso é bom para um orientador do Centro Espírita falar com você, porque pelo que eu estou vendo é facinho de você se livrar disso, mas indo no Centro Espírita, tá bom? Muito bem, vamos então agradecer o Valdomiro Vieira por uma salva de palmas aí. Obrigado.